Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Joabe, a história de Joabe, o comandante do exército do rei Davi. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Joabe foi comandante do exército do rei Davi. Ele era filho de Zeruia e irmão de Abisai e Asael. Joabe era também sobrinho de Davi, pois Zeruia era irmã de Davi. A única informação sobre o pai de Joabe é que seu túmulo estava em Belém. O nome Joabe significa o Senhor é Pai. Inicialmente, Joabe é mencionado na Bíblia ao lado de seus dois irmãos, na liderança dos homens de Davi, na batalha contra o exército de Isbosete, filho do rei Saul. As forças de Isbosete eram lideradas por Abner e acabaram derrotadas, mas em autodefesa e de forma relutante, Abner acabou matando Asael, irmão de Joabe. O texto bíblico diz: porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança, pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu, paravam. Mais tarde, Joabe assassinou Abner de forma traiçoeira, para vingar o sangue de seu irmão. O texto bíblico diz: voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Asael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Naquele momento, Abner não estava mais em oposição ao reinado de Davi. Alguns estudiosos acreditam que, além de vingança, Joabe pode ter sido motivado por algum tipo de ciúme mortal, pela lealdade de Abner a Davi, que poderia colocá-lo como um potencial rival. O rei Davi não aprovou o que Joabe fez com Abner. Ele ficou furioso com Joabe e anunciou que Deus haveria de punir o assassino. Davi lamentou profundamente a morte de Abner, a quem considerava um grande homem. Joabe foi um comandante muito habilidoso e influente em Israel. Ele venceu muitas batalhas à frente do exército de Davi, como contra a Síria, Amon e Edom. Joabe se tornou o comandante-chefe de todo o exército de Israel, quando os israelitas tomaram Jerusalém. Naquele tempo, Davi já reinava sobre todas as tribos de Israel. Porém, Joabe tinha um caráter um tanto questionável. É certo que ele teve participação inegável no estabelecimento do reinado de Davi. Ele não era uma pessoa soberba, pois ele cuidou de humildemente dar a Davi todo o crédito pela conquista de Ramote-Gileade. Joabe também se mostrou conciliador quando tratou de pacificar o relacionamento entre Davi e Absalão. Quando Davi se propôs a realizar o censo do povo, Joabe também tentou fazê-lo desistir daquela ideia ruim. O texto bíblico diz: disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numere o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio?
Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Por outro lado, em certas ocasiões, Joabe se mostrou uma pessoa reprovável. Além da maneira fria que ele se vingou de Abner, ele se envolveu em outros episódios complexos. Ele não hesitou em fazer valer o plano pecaminoso de Davi para matar Urias, o marido de Batseba. Depois da revolta de Absalão, o mesmo Joabe que tentou conciliar pai e filho, Davi e Absalão, foi também o responsável por matar Absalão, mesmo após Davi ter dito que a vida de seu filho deveria ser poupada. Após esses acontecimentos, Joabe foi substituído no comando do exército de Israel. O rei Davi colocou Amasa em seu lugar. O texto bíblico diz: "E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial, diante de mim para sempre, em lugar de Joabe." Porém, quando Amasa falhou em conter a revolta de Seba, Joabe aproveitou a oportunidade para eliminá-lo. Na sequência do texto bíblico não há mais muitas informações sobre Joabe, porém, durante um tempo ele recuperou seu prestígio com Davi. Quando Davi já estava nos momentos finais de seu reinado, Joabe não foi mais leal aos propósitos do rei. Juntamente com Abiatar e outros líderes, Joabe apoiou a tentativa de ascensão de Adonias ao trono de Israel. Essa postura de Joabe foi infiel, pois Davi havia indicado Salomão como seu sucessor. Quando Salomão ascendeu ao trono, Joabe fugiu para Gibeão, a fim de tentar se proteger diante do altar do santuário. Então o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, para que não recaísse sobre a casa de Davi o sangue que Joabe derramou injustamente, em referência aos assassinatos de Abner e Amasa. O texto bíblico diz: "E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete sobre ele." E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Benaia cumpriu a ordem do rei Salomão e matou a Joabe, que foi enterrado em sua casa, no deserto. O próprio Benaia assumiu o lugar de Joabe, no comando do exército de Israel. O texto bíblico diz: E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. E essa foi a história de Joabe, o comandante do exército do rei Davi.